Eu quero mostrar para vocês, a título, conforme eu já disse, de introdução da palavra dessa noite, da ministração dessa noite, do expositivo dessa noite, as 3 peneiras de Sócrates, para quem não conhece. Um jovem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava ser de seu interesse. Quero contar-lhe uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizesses passar essa informação pelas 3 peneiras. Vamos peneirar, aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras, ratificou Sócrates para esse rapaz que foi lá para contar uma história de um amigo do Sócrates. Se não as conhece, preste bem atenção. Primeira peneira, verdade. Tem certeza de que isto que queres me dizer é verdade? Sócrates perguntou para esse rapaz. Bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Amém? Não sei exatamente se é verdade. Segunda peneira, bondade. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade. Ou não? Sócrates indagou esse rapaz. Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. Terceira peneira, utilidade. Pensaste bem se é útil que viesse falar a respeito do meu amigo? Útil? Ainda questionou, respondeu o homem. Na verdade, não. Então disse-lhe Sócrates: se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Usamos a língua, irmãos, tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas e parecidas com Deus. Tiago 3, capítulo 9. E Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Abra a Bíblia de vocês na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1. Efésios 4, a partir do verso 1. A carta de Paulo aos Romanos é considerada como a rainha de todas as cartas. E a carta de Efésios, também escrita por Paulo, ela é considerada como a princesa. Amém? Pelos teólogos, pelos estudiosos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos
age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, para que nada lhe roube a atenção, né? Para que você possa conversar com esse Deus, já invocando o Santo Espírito, para que Ele venha nesta noite, não somente trazendo informação, mas também a manifestação, porque diz a palavra, quando Ele subiu, levou cativo o cativeiro, e quando Ele desceu, Ele trouxe dons aos homens, que já está esparramado na igreja. Fale com esse Deus, abra seu coração, peça a Ele de uma maneira humilde, né? Que só Ele sabe decifrar essa humildade em cada um de nós, né? Peça. A base de toda oração é pedir, buscar e bater. Então peça agora, né? Busque no Senhor, bata na sua porta, para que realmente Ele ouça a sua oração. Pai Celeste, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, conforme falamos, Pai, nós buscamos aqui nessa noite, Senhor, a revelação vinda da sua palavra, Pai, através do seu Espírito Santo. Revele-nos, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos saber, Pai, a respeito da unidade no corpo, da unidade na sua casa, Senhor, para que realmente nós possamos aplicar essa verdade, Pai, no dia a dia, para que nós possamos, Pai, ser a igreja do Senhor, não somente dentro do templo, Senhor, mas principalmente, não é, no que a palavra eclésia se revela, que nós somos chamados para fora, Pai, para que realmente lá fora nós possamos ser sal, nós possamos ser luz, Pai, para muitas pessoas que ainda estão em trevas, Pai, para que nós possamos, Pai, assim como um dia o Senhor nos resgatou, para nos tirar da treva, Senhor, e nos colocar na verdadeira luz, Pai, é o que nós oramos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu sempre brinco aqui nesse púlpito, né? As pessoas que caminham comigo há tempo já sabem que, né, volta e meia eu estou falando isso, mas conforme diz a Kathleen, a gente enfatiza isso bastante, o Evangelho, ele é repetitivo. Se não fosse repetitivo, não existiria os evangelhos sinóticos, que basicamente falam a mesma coisa. Se nós lemos Marcos, nós lemos Mateus, nós lemos Lucas, nós vamos encontrar a mesma palavra, mas vivida, né, e transferida para cada um de nós da maneira que cada um recebeu. Amém? Então o Evangelho é repetitivo. E essa ministração dessa noite, ela está numa série, né, da qual a gente sempre fala, vale a pena ouvir de novo. Mas pastor, de novo essa palavra. Você viveu essa palavra? Você colocou em prática essa palavra? Responde para você mesmo. Amém? Porque, como diz Kempis, Thomas de Kempis, né? Muitos têm simpatia pela palavra, mas poucos a praticam. A palavra, ela nos chega exatamente para que a gente possa colocar em prática e viver essa novidade de vida, viver esse Evangelho. A palavra do Senhor é sim, sim, e não, não. O que passar disso é no maligno. O Evangelho é sim, para nós que já estamos em Cristo Jesus. Nós não temos dúvida disso. Se não estamos cumprindo com essa palavra, esse Deus, Jesus, Ele é um mestre, e um mestre paciente. Ele sabe exatamente, não é, de que você precisa de um novo ânimo. Conforme diz a palavra, não andeis em espírito dobre. Hoje eu sou crente, amanhã não. Aqui agora eu estou crente, daqui 10 minutos eu não sei se eu sou. Irmãos,
Às vezes daqui saem muitas coisas que vocês não querem ouvir, mas é a verdade que liberta, é a verdade que vai fazer com que haja novo hábito, novidade de vida. Amém? O tema dessa noite é: unidos estamos em Cristo Jesus. Unidos estamos com Cristo Jesus. Eu fiz questão de passar essas 3 peneiras, porque, percebe, irmãos, quantas coisinhas que a gente às vezes fala, não é? Comenta, que vai ferir outras pessoas. Às vezes a gente não passa na peneira coisinhas, detalhes que vão ferir as outras pessoas. Nós fazemos parte de um corpo. Se eu falar agora para você se beliscar, você vai sentir a dor. A mão tomou uma forma e beliscou o braço. Você sentiu. Eu poderia, estar aqui falando através dessa situação, que é o que Jesus sente com relação quando um irmão fere o outro. Nós não vemos, mas aquilo que eu falo, isso aqui é físico, isso aqui que nós não conseguimos pegar é metafísico, é o sobrenatural. E nós estamos no mundo natural e no mundo sobrenatural, porque nós sofremos a interferência do sobrenatural na nossa vida. Amém, irmãos? Está claro isso para vocês? Diz a palavra: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Isso é que diz o salmista no Salmo 133, verso 1. Irmãos, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, toda a Bíblia, ela revela Jesus Cristo. Ela nos mostra Jesus Cristo. Teólogos estudiosos concordam e citam que é Jesus Cristo, é em Jesus Cristo que está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está oculto nele. O que nós devemos é buscar exatamente a sabedoria de todas as coisas, naquilo que eu sempre falo para vocês. Consultar esse Deus se realmente ele está, nas considerações de vocês. Quantas vezes você viu uma pessoa, você teceu um comentário com essa pessoa, e a partir do momento que você começou a conviver com essa pessoa, você mordeu a tua língua. Nossa, como é diferente daquilo que eu dizia dela. Quantas maledicências. Buscar Jesus, conhecer Jesus, permanecer em Jesus, é o nosso escopo. A palavra escopo no grego é um alvo, mas um alvo amplo, que eu tenho que acertar. Eu já expliquei aqui para vocês que pecar é errar o alvo, é sair dos caminhos do Senhor. E o nosso escopo é exatamente buscar Jesus, permanecer nele, permanecer na sua palavra. Aquele que permanece em mim, eu estarei nele. Amém? A carta dos Efésios é um exemplo entre o ensinamento, o dever e a responsabilidade do cristão. Todas as escritas de Paulo, elas se dividem em 2 etapas. Primeiro é a parte da doutrina, é a parte doutrinária. E a segunda é a parte exortativa, é a parte da praxis, conforme diz o grego, é a parte de ser colocada em ação. E aqui nós estamos iniciando a parte de que Paulo fala
para a igreja de Éfeso, como também para a igreja MVC e para todas as igrejas, como ela deve se conduzir, como ela deve caminhar a partir do discernimento e do conhecimento que nós já temos do Senhor Jesus, que Ele veio, Ele pagou um alto preço. Pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, né? Pagou um preço de sangue, pagou um preço de cruz. Nós já sabemos que Ele veio. A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora é a hora de demonstrar esse amor. É a hora de realmente nós reverenciarmos esse amor. Paulo, ele começa a expor o que cada membro da igreja tem que ser para que esta cumpra a sua parte no plano e no propósito de Deus. Assim como Paulo nos exorta, também já sabemos que nós somos heterogêneos e não homogêneos. Ou seja, nós somos diferentes. Nós temos características diferentes, né? Nesse mundo, irmãos, não há outra coisa senão o desacordo. Para pensar. Lê um jornal, abra a internet, né? Veja qualquer noticiário que vocês vão ver o desacordo em ação. O mundo jaz no 1 João, capítulo 5, verso 19, para quem quiser conferir. O mundo jaz no maligno. Eu sempre falo e faço uma comparação com relação a esse mundo que é um shopping center, um mundo convidativo, onde que as pessoas estão sendo convidadas a todos os instantes a sair do caminho do Senhor. O mundo, ele vive numa total desarmonia, numa total desunião. Nação se levanta contra nação. Homem contra homem, classe contra classe, dentro do próprio homem, irmãos. Trava-se uma incessante batalha. Muitos se desigrejando por motivos banais, motivos simples, esquecendo que nós fomos adquiridos por um alto preço, esquecendo que realmente esse Jesus que veio, nos uniu, perdoou todos os nossos pecados, justificou a cada um de nós, porque uma vez justificado, uma vez perdoados, as pessoas estão se desigrejando. Uma olhadinha torta do pastor, pronto, a pessoa já foi fora da igreja. Uma advertência, uma demonstração. Admoestar, irmãos, eu já expliquei aqui, que é repreender com amor. Quem te ama vai sempre falar as coisas que você precisa ouvir e não o que você quer. Eu sei passar uma pomadinha de alívio imediato para vocês, mas também que essa pomadinha imediata pode matar você eternamente. Como eu também sei admoestar através da palavra. Deus, Ele não tem compromisso com a palavra do Valile, Ele não tem compromisso com a palavra de nenhum pastor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Amém, irmãos? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas tudo que vem para te dar glória, tudo que vem para apresentar a sua benignidade para cada um de nós, para glorificar a Ti, Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra em Gálatas, no capítulo 5, 17, diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa militância vai existir constante na nossa vida, irmãos. Eu sempre falo que tudo inicia aqui, ó. Tudo inicia na nossa mente.
Quando você está caladinho, no seu cantinho, ninguém está ali perto de você, e você está, de repente, né? Se você estiver com o seu celular desligado, mas mesmo assim você está em diálogo. Ou você está falando com o bem, ou está falando com o mal aqui dentro. E tudo começa aí. Olha a influência sobrenatural. Conforme eu sempre brinco, né? Às vezes você está matando pessoas aqui dentro. Dando a maior surra nas pessoas aqui dentro. Se vingando aqui dentro. Fazendo tudo aqui dentro. Paulo, ele não está escrevendo aqui para uma pessoa qualquer, ele está escrevendo para crente. Ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso, apresentando exatamente todo esse comportamento dentro da igreja. Amém, irmãos? Porque às vezes o crente se acha santificado, se acha hiper espiritualizado, eu sou diferente. Mas você foi chamado para ser diferente, para ser sal e luz nessa terra. Você foi chamado para dar a devida temperança nos ambientes que você frequenta. Você foi chamado para ser luz no ambiente que você frequenta. Quando nós olhamos para essa palavra, né, para esses versos de Éfeso, no capítulo 4, de 1 a 6, Paulo, ele apresenta nesses versos o que Deus já providenciou para podermos sempre caminhar unidos. Neste estudo, nós observamos diversos fatores de unidade da Igreja de Jesus Cristo. Primeiro fator. Primeiro fator. Devemos viver dando prova que pertencemos a Jesus e a sua igreja. Verso 1. Irmãos, somos chamados a viver de forma diferente porque agora somos de Jesus. Assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, o Evangelho é traduzido como novidade de vida. Essa novidade de vida que nós temos que levar para esse mundo que jaz no maligno, para levar para essas pessoas que estão se perdendo. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder. É isso que nós temos que apresentar para essas pessoas. Por isso que Paulo vai dizer: insta. Pregue para essas pessoas com as suas atitudes. Não vai falar a Bíblia para elas se você não está cumprindo. Porque tem muitas pessoas que, né, pregam o que não vivem. Somos chamados a andar de modo digno. No grego, digno significa um equilíbrio de balança. Eu estou equilibrado numa balança. Ou seja, manter o equilíbrio em tudo dignamente para o nosso Deus. Veja se as coisas que você está fazendo, não é, da tua vida é digna. Veja se você está apresentando exatamente esse equilíbrio para o nosso Deus e Pai. Digno é o que é correto, puro, que releva e demonstra honra. Domingo passado nós estávamos apresentando aquelas 9 crianças e que foi trazida também a palavra que Jesus, ele afirma que quem tiver o espírito de uma criança, de um pequenino, é dele o reino dos céus. Esse é o digno aos olhos do Senhor.
Esse é o digno que herdará o reino dos céus. Irmãos, se você está exatamente equilibrado nessa vida, o reino do céu já começou na sua vida. Se você está verdadeiramente digno, a eternidade já se faz presente na tua vida. Nós não precisamos nem morrer, porque nós já temos essa convicção. Se estivermos com esse equilíbrio, se estivermos com essa dignidade de que já estamos no reino dos céus. Digno é o que está preparado e qualificado. Oh glória! Digno é o eficiente e capaz de realizar algo. A palavra diz que é do Senhor o querer e realizar de todas as coisas, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo poder que já age em nós. Somos chamados a viver uma vida que glorifica Jesus nesse mundo. As pessoas olham para você, te vê como realmente você é uma nova criatura, ou te vê como que você era antes? Nesses dias de avatar, nesses dias de faz de conta, como é que as pessoas têm te olhado? Como que você tem se apresentado para as pessoas? Efésios, no capítulo 3, verso 21, o apóstolo diz: glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo fator, devemos manter a igreja através das virtudes cristãs, verso 2. A humildade é a primeira virtude cristã. Irmãos, eu já falei aqui inúmeras vezes que ser humilde não é andar de chinelo de dedo, mesmo porque hoje um chinelo de dedo custa uns 40, né? Não é isso. Não é a forma que você se adumenta, não é a forma que você se apresenta. É o verdadeiro quebrantamento diante do seu irmão e diante de Jesus. Ser humilde. Aquilo que eu falo, né? As pessoas que realmente têm Cristo no seu coração, nos relacionamentos, ela já entra assim, ó, com o braço torcido. Porque o mais forte é que dá o braço a torcer, porque o orgulhoso, ele só é sustentado pelo orgulho. E às vezes ele nunca vai te dar o braço a torcer, porque é o que sustenta ele de pé. Mas você é cristão. Alguém já te deu prova de que realmente a humildade tem que ser a primeira virtude na tua vida. A humildade, irmão, só para que vocês tenham noção, nos dias anteriores a Cristo, a humanidade era considerada como algo ralé, algo baixo. Tanto que os judeus, os fariseus, eles olhavam para os outros com o dedo em riste assim. O cara tinha 1,60 m, mas ele se tornava grande quando ele ia acusar o irmão. Humildade na época, antes de Jesus, era considerada como insignificante. Mas depois de Jesus foi colocada em primeiro lugar entre todas as virtudes cristãs. O meu quebrantamento, a maneira que eu me apresento diante desse Deus, de Jesus, eu não preciso nem falar, Ele me esquadrinha por inteiro. Ele está no meu deitar, Ele está no meu levantar, Ele está no meu caminhar. Ele sabe que cada atitude minha, se ela é arrogante ou se ela é verdadeiramente humilde.
diante dos meus, diante das pessoas e diante do próprio Deus. Primeira virtude. Não somos nada, irmãos, somos criação de Deus. Dependemos totalmente de um Deus em tudo. A dependência que esse Deus espera em cada um de nós, não é? Ela também está vista nessa humildade. Quando eu me acho autossuficiente, eu estou sendo arrogante diante desse Deus. Eu tenho que declarar a minha pequenez a todos os instantes diante desse Deus, que é o total onipotente da nossa vida, o todo-poderoso da nossa vida. A segunda virtude. Não, o verso, humildade, verso 2. A segunda atitude, a segunda virtude, que é a mansidão. Hoje vocês não me pegaram. A mansidão é a segunda virtude. É o homem em que morreu o eu. Eu já falei para vocês, se vocês observarem, parem para fazer uma análise, né? Depois do culto, precisa ser agora. Quantas vezes num diálogo você fala eu? O ser humano, ele passa 60% da vida dele falando eu, falando dele mesmo. 20% dos outros. E 20%, e os outros 20% de outras coisas. Quando você vai contar alguma coisa, eu. A mansidão é aquele que morreu eu. Este é o cavaleiro de Deus, o gentleman do Senhor. O homem que é manso não reivindica sua própria importância ou autoridade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Colocar esse Deus no primeiro lugar de todas as coisas, irmãos. Não de uma ou outra. Quantas vezes você se substitui, você tira o lugar de Deus colocando você em primeiro lugar. Eu sempre faço esse exemplo. Duas cadeiras. Aqui estou sentado eu, com todas as minhas vontades. Enquanto eu tiver com todas as minhas vontades, enquanto eu estiver sentado no trono do meu eu não permito que Deus seja o meu universo, o centro da minha vida. O dia que eu me desentronizar, Deus vai sentar no controle da minha vida e vai reger a minha vida para a honra e glória de Deus. Amém? Mansidão. Terceira virtude. Longanimidade. É o espírito que suporta tudo o que os homens possam lhe fazer. Senhor, aquele irmãozinho fez isso e fez comigo. Oh Pai eterno, aquele que tem poder de contestar, de vingar, mas nunca faz. Você pode até pensar às vezes no pecado, irmão, mas você não cometendo, não é? Há alguns pecados, há algumas situações que de repente você não pode levar essa regra. Mas aqui, nesse caso, eu posso até querer esganar aquele irmãozinho, conforme eu digo dentro aqui, né? Às vezes. Mas eu tenho que lembrar no seguinte instante, o milagre do instante seguinte, que Jesus morreu por mim e por ele.
Eu tenho que orar por essa vida, eu tenho que interceder por essa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, meu próximo como a... Já expliquei para vocês o que é amar o próximo como a mim mesmo. Tem dia, irmãos, me corrija se isso acontece só comigo. Tem dias que você levanta revoltado. Tem dias que você olha no espelho e você não se gosta. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de se amar. Muito pelo contrário. É esse mesmo sentimento que você tem que ter com o teu irmão. Você pode até não gostar dele em determinadas situações, mas entregue essas causas para o Senhor. Coloca na mão de Deus. Pai, ele me ofendeu. Pai, ele me ignorou. Pai, diz que antes da gente abrir a boca, Deus sabe exatamente o que nós vamos pedir. Mas fale com esse Deus. Fale com esse Deus. Uma das palavras da qual os discípulos questionavam a Jesus foi com relação ao perdão ao irmão. E Jesus diz: perdoe 70 vezes 7. Dê a outra face. Caminhe mais uma milha. E eles falaram para o Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nessas circunstâncias, nessas quebras momentâneas de relacionamento, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé para que realmente eu libere perdão para essa pessoa. Eu compreendo essa pessoa. O crente entra nos relacionamentos com o braço torcido. É difícil, mas é necessário. É necessário que ele cresça e eu diminua, porque eu diminuindo, eu vou manter esse irmão unido comigo. Já expliquei aqui para vocês que ofensa, não é? Escândalos no grego é a armadilha do diabo. As pessoas ofendidas vai colocar isso dentro do coração. Percebe agora e para pensar que às vezes você pode ter levado uma ofensa 20 anos atrás, que a pessoa nem lembra que te ofendeu, e você ainda está com ela aí dentro, se remoendo. Libere isso. Você é de Cristo. Já foi pago um alto preço pela tua vida e pela vida daquela pessoa também. Que você pode, se ela não estiver no caminho do Senhor, ir lá resgatar. Há um teólogo que ele diz, e eu respeito essa visão dele, no que se refere que tem uma pessoa no mundo que Deus vai fazer com que essa pessoa conheça Cristo somente pela nossa vida. Olha o nosso testemunho, olha o que nós estamos deixando para esse mundo. Às vezes é essa pessoa que ainda você tem ela rancorizada dentro do teu coração, que Cristo quer para ela. E o diabo está fazendo com que você nunca enxergue essa situação. Amém, irmãos? Aquele que aguenta um insulto sem ter amargura ou queixa é difícil, mas é necessário. Quarta virtude, o amor. Paulo diz que devemos suportar tudo em amor. Ser piedoso com as fraquezas dos outros, buscar sempre o bem em cada pessoa, sem se importar com o que ela tenha feito a nós ou aos outros. É difícil, mas é necessário. Todas essas 4 virtudes cristãs dependem do desaparecimento do eu. O egocentrismo, irmãos, o egocentrismo, ele faz com que a gente ande com uma bandana, não na nossa cabeça, mas sim nas nossas
vistas, que a gente use um tapa nas nossas vistas, algo que realmente vai fazer com que a nossa visão seja ofuscada. E o terceiro fator, devemos manter a unidade da igreja através dos 7 elementos que formam o alicerce, ou seja, o fundamento da nossa fé. Há um só Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita em cada cristão. O grande alimentador da igreja é o Espírito Santo. A igreja não existe sem o Espírito Santo. Oh Deus, os dons do Espírito Santo foi feito para a igreja, os dons do Espírito Santo foi feito para as coisas úteis e não fúteis. Muito crente ainda não tem a manifestação dos dons, desses dons que já possui. Vocês já possuem dons, Deus já deu, isso é gratuito, que vem juntamente com a graça do Senhor Jesus. Esses dons já foram trazidos para cada um de nós. Principalmente, o principal dom, que é o amor. Uma vez que a gente ama, mas ama de uma forma verdadeira. Eu não digo de um amor ágape, porque eu creio que o amor ágape nós nunca teremos, porque é o amor que qualifica o amor de Deus. Nós poderemos tentar igualar esse amor. Nós poderemos amar de uma maneira, como que eu vou dizer, forte. Peça dons de conhecimento, dons de discernimento, para que realmente você conheça mais a palavra de Deus, você aplique mais a palavra de Deus na sua vida. Discernir aquilo que é de Deus, discernir aquilo que é de você e discernir aquilo que é do diabo. Às vezes você está ouvindo uma voz, que essa voz é do maligno. Às vezes você está ouvindo uma voz que é sua. E às vezes você está ouvindo Deus e não está nem prestando atenção. Sinais acompanharão aqueles que... Quantas coisas que às vezes chegam na nossa vida, que às vezes você fica assim indagando. Peça esse discernimento, peça esse dom de discernimento para Deus. Pedi, buscai e batei. Peça agora. A palavra diz: pedir e dar-te-vos-á, buscais e achareis, e aquele que bate, a porta se abrirá. Essa é a base de toda a oração. As pessoas às vezes vêm no culto: eu não vim hoje para pedir nada, eu vim para agradecer. Você está perdendo tempo, porque Deus pede para que você peça. Amém? Peça. Cada vez que você pede, você dá a chance desse Deus mostrar o verdadeiro eu sou da sua vida. Você dá a chance de você, de que Deus possa apresentar a onipotência dele, não só para você, mas para testemunho da igreja. Quando eu entro com as minhas petições, eu peço o favor de Deus, Deus entra com o poder dele. Então nós temos que pedir, nós temos que ser dependente desse Deus 24 horas por dia, nas coisinhas pequenas como nas coisinhas maiores. Deus, o Senhor está nisso, estou dentro, o Senhor não está nisso, estou fora. Oh glorioso Deus, Espírito Santo, fale Senhor, fale Senhor. Efésios no capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Você já está selado com o Espírito da promessa. Você já é raça eleita, você já é povo escolhido por Deus, você tem que ser nação santa. Amém? Deus já te considera santo. Sede santo porque eu sou. Há um só Senhor.
Senhor Jesus Cristo que sofreu por nós, o Senhor Jesus que morreu por nós, o Senhor Jesus que vive por nós, o Senhor Jesus que já está voltando para nos buscar. Filipenses, no capítulo 2, verso 11, o próprio apóstolo Paulo também diz: a toda língua, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Há um só Deus e Pai de todos. Deus, Pai de Jesus e Pai nosso. O Deus que nos escolheu antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, irmãos. Antes. O Deus de misericórdia e de infinito. Para quem tem dúvida com relação a essa escolha antes da criação do mundo, pesquisa em casa, eu não vou parar aqui agora. Efésios capítulo 1, verso 4, Deus nos criou, né? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus, Pai de toda a igreja, tanto a da terra como a do céu. Deus que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um só corpo. O corpo significa a igreja composta por membros vivos. O corpo significa a igreja separada e comprada com o sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém? Há uma só esperança, um mundo rendido a Jesus Cristo. A esperança da volta gloriosa de Jesus. A esperança de habitarmos com Ele na glória celestial. Nós sempre lembramos aqui que todos os joelhos, o hino que Paulo e a igreja primitiva cantava, não é? Todos os joelhos se dobrarão, todos os joelhos irão confessar que Jesus é o Senhor. Todos, irmãos, todos, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa é a esperança, não é, que nós devemos ter na gloriosa vinda do Senhor Jesus, porque nós sabemos que todos os joelhos se dobrarão. E é importante que nessa segunda vinda do Senhor Jesus, nós não estaremos distante da sua igreja, porque é essa igreja que eu quero dizer todas, não é? Porque a primeira missão de Jesus, quando Ele vier, vai ser unir as igrejas. Independente da placa, todas as igrejas serão levadas com Ele à Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Na esperança de habitarmos com Ele na glória celestial. Há uma só fé. A nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. A fé é a confiança total do cristão em Jesus Cristo. A fé é a entrega a Ele, nosso Salvador. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele. Salmo 37, 5. Glória a Deus. Há um só batismo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, ou seja, crentes e não crentes, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13, quando Paulo está falando exatamente sobre os dons. Ele está ali discorrendo nesse capítulo 12 sobre os dons. Dons de glossolalia, que é falar em línguas estranhas, que é interpretar línguas estranhas. Dom de cura, dom de milagre, dom da fé,
dom da profecia, dom de revelação, oh glória. Concluindo, irmãos, Paulo ele está falando desse batismo que nos une a Cristo Jesus. Paulo ele está revelando aqui o batismo que une os irmãos. A palavra de Lucas no capítulo 11, verso 23 diz: quem não é comigo, é Jesus falando, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. No Provérbios 6, dos versos 16 a 19, o rei Salomão declara as 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Primeiro, olhos altivos, maliciosos. 2, língua mentirosa. 3, mão que derramam sangue inocente. 4, coração que traça planos perversos. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, a testemunha falsa que espalha mentiras. E 7, aquele que provoca discórdia entre irmãos. O rei Salomão, nesses versos, alista uma série de coisas que Deus detesta. Revela também muitas coisas que ele abomina, ou seja, que ele odeia. Dentre elas, os que semeiam contendas, o que causa divisões entre irmãos. As pessoas causadoras de desunião estão no mesmo nível dos assassinos, vigaristas e mentirosos na consideração de Deus. Às vezes as pessoas estão tirando outras de dentro da igreja e assistindo um noticiário, não é? e ficando admirada com relação a um assassino, a um ladrão. Só que na consideração de Deus, você é igual a essa pessoa. Observe, irmãos, observe. As pessoas causadoras de desunião estão no mesmo nível dos assassinos, vigaristas e mentirosos na consideração de Deus. Andar em unidade não significa ter a mesma ideia e opinião, claro que não. Quando nós estamos num corpo, não é? Quando nós estamos reunidos, quando nós estamos numa koinonia, numa comunhão, teremos divergências, teremos opiniões contrárias. Opiniões contrárias não é sinônimo de contendas, muito pelo contrário. Eu tenho que respeitar também a opinião do meu irmão. Eu tenho que parar para analisar a opinião do meu irmão. Teremos sempre, não é, diferenças de opinião ao longo do tempo. E isso é saudável e bom. Glória a Deus. Conforme diz, né, o que seria do azul se não houvesse o amarelo? O que seria do preto se não houvesse o verde? Não é? O que Paulo nos ensina é que devemos ser a igreja de Cristo e não de nós mesmos. Muitas pessoas, não é, quer fazer da igreja, quer fazer do pastor, moldá-lo como ela quer. E não é assim. Nós pertencemos a um corpo que Jesus é a cabeça. Oh glória! Devemos, amado, colocar Jesus em primeiro lugar. Mais uma vez, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua, sempre. Alguém te contrariou? Senhor, cresça nessa situação, Pai. Eu quero ser agora, Senhor, nada diante do teu poderio, diante da tua majestade. Diz a palavra, irmãos, que a vingança é do Senhor. Por que eu vou colocar vingança dentro do meu coração? Ele é um Deus justo. Ele não julga uma situação isolada, ele julga todas as causas da nossa existência. Tenha condescendência, tenha misericórdia dessa pessoa, ore pela fragilidade dela, ore pela possessão que ela pode estar ali naquele momento, porque muitas coisas virão exatamente para fazer com que você se afaste da fé, que é para que você se afaste da igreja de Jesus. Muitos serão os levantes. Esse inimigo é incansável, ele é sorrateiro, não é? Ele quer de alguma maneira mostrar
que você é indigno do amor de Jesus. Eu já falei aqui, nós sabemos que tudo que Deus ama, o diabo detesta. Ele quer aniquilar com a tua vida, ele quer aniquilar com a tua família. Amém? Amém? Mas forte é o nosso Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Põe o diabo no lugar dele. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, ele fugirá de vós. Tiago, oh glória. É importante a gente ir decorando a espada, porque veio pensamento ruim. Não, isso não faz mais parte da minha vida. Eu estou sujeito ao meu Deus, eu pertenço ao meu Deus, Ele me comprou com o alto sangue, a minha vida a Ele pertence. Eu tenho um dono, e esse dono é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Se arrede de mim, Satanás, nem em pensamento eu quero mais que se aloje qualquer motivação na minha mente. Muito pelo contrário, eu quero ter a minha mente, eu quero ter o meu corpo consagrado para o meu Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Você tem sido a igreja de Cristo, dentro e fora do templo, nas reuniões. Você glorifica a Deus com a sua participação em sua família, em sua igreja. Você vive as virtudes de um cristão junto a seu irmão e ao corpo. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essas palavras, Senhor. Obrigado por mais uma vez, Senhor, através do seu Evangelho, Senhor, através da Bíblia Sagrada, Senhor, eu consigo refletir o que eu já sou em Ti, Pai. Eu consigo refletir o que eu devo ser, Pai, para poder lhe honrar, para poder ser digno, Senhor. Ser digno, Senhor, nessa caminhada em santidade, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor capacita os incapazes. Aleluia. Aquilo que eu não tenho feito, Senhor, para lhe honrar, aquilo que eu não tenho feito, Senhor, para esboçar a minha gratidão a Ti, Senhor. Eu peço, Senhor, eu peço em dose dobra, Senhor, através da manifestação do Seu Espírito, Senhor, através dos dons, Pai, que o Senhor já tem para mim, Senhor, que o Senhor já tem para essa igreja, Pai, que o Senhor tem aqui já para cada um individualmente, Senhor, separado esses dons. Eu peço, Senhor, em oração, que eles saiam daqui nessa noite, Senhor, totalmente diferente da maneira que eles entraram. E que haja, Senhor, uma manifestação dos dons, Pai. Que Seu Espírito Santo possa falar, Senhor, no discernimento, no conhecimento. Revelar, Senhor, trazer para cada um uma palavra rema, Senhor, para que realmente eles possam ver esse Deus de poder que já opera em cada um de nós. Para a Sua honra, Senhor, e para a Sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de prestarmos esse culto de gratidão e de reverência a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. É o que lhe pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.